Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Então Jesus começou a repreender as cidades onde ele havia feito a maioria dos seus milagres, mas não se converteram. Ele disse: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os milagres realizados em vocês, há muito tempo teriam feito penitência com pano de saco e com cinza. Portanto, eu lhes digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vocês. E você, Cafarnaum, por acaso será elevado até o céu? Você há de cair no fundo do abismo. Porque se os milagres realizados em você tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Mas eu lhes digo, no dia do julgamento haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, existe uma falsa compreensão de muitas pessoas por aí afora, inclusive muitos religiosos, entre eles teólogos, estudiosos, padres religiosos, pessoas que muitas vezes estudam muito das coisas de Deus, das coisas sagradas, conhecem a palavra de Deus, e existe uma compreensão entre essas pessoas, e muitas dessas pessoas que eu já vi, de que Deus é sempre bondoso e porque é sempre bondoso, ele não castiga ninguém. Ele é como uma espécie de pai relapso, um pai relapso que não corrige as rebeldias, as loucuras dos seus filhos e deixa os filhos crescerem do jeito que quiserem e fazer o que quiserem, sempre passando a mãozinha na cabeça. O resultado que se tem na nossa vida normal são filhos que dão muito trabalho, não só à família, aos pais, mas à sociedade. Os pais que não corrigem os seus filhos, que inclusive não aplicam algum tipo de castigo para corrigi-los pelas suas más atitudes, eles estão ajudando a formar pessoas deformadas. Não estão formando, mas deformando pessoas para entregar à sociedade, para entregar ao mundo. E aí nós temos filhos que tinham tudo para dar certo, tudo para serem bons, tudo para terem sucesso, tudo para darem certo, mas porque tiveram pais irresponsáveis, relapsos, que não assumiram verdadeiramente a sua responsabilidade como pais, de corrigir, de orientar, de formar, esses filhos se tornaram problemas para suas famílias, para seus pais e para a sociedade. Se tornaram dependentes de drogas, se tornaram bandidos, se tornaram prostitutas, apesar de que existe um esforço aí de uma parte da sociedade, certos grupos políticos que querem até transformar a prostituição em profissão. Olha só que desgraça para a vida da humanidade. E outros querem legalizar as drogas, de forma que as drogas não são mais um problema, mas uma realidade aceitável na vida das pessoas, na vida dos jovens, na vida... Então vamos destruir de forma organizada a vida das pessoas. Olha só, né? A que ponto pode chegar a loucura humana. Então tudo isso, a falta de correção, a falta dessa presença mesmo de pai paternal, uma paternidade que corrige, que inclusive é capaz de dar algum castigo para corrigir, para formar bem seus filhos, sua família. Alguns acham que Deus deve ser assim, esse pai relapso, essa realidade que não nos corrige, não nos exige nada, nos aceita do jeito que a gente é, sem nunca exigir que a gente mude, que a gente melhore nossas atitudes, nossos sentimentos, pensamentos, mas não, fazemos o que quisermos. Muitos querem que Deus seja assim, mas Deus não é assim, meus irmãos e irmãs. E nessa palavra que nós ouvimos hoje do Evangelho, nós percebemos que
Deus espera de nós atitudes diferentes. Deus espera de nós que assumamos a cruz, como Jesus dizia ontem, no Evangelho de ontem. Quem não assume a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem quiser ser meu discípulo, assuma a sua cruz e venha me seguir. A renúncia do pecado, a renúncia das nossas loucuras, a renúncia das nossas rebeldias, a renúncia do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, a renúncia do mal, assumir a nossa cruz e seguir Jesus. É assim que a gente vai se convertendo, é assim que a gente vai mudando, é assim que a gente vai assumindo verdadeiramente o amor de Deus, o Evangelho de Jesus, a vontade de Deus na nossa vida, meus irmãos, e vai reproduzindo isso para o mundo. O reino de Deus assim vai se fazendo em nós, dentro de nós, nas nossas atitudes. Assumir a nossa cruz e seguir o Senhor. Jesus olha para os lugares onde ele passou e pregou e fez muitos milagres, e as pessoas não se converteram, continuaram paganizadas, continuaram pessoas depravadas, pervertidas. Uma geração pervertida e depravada, como ele diz em outro local no Evangelho. São Paulo também diz isso, os apóstolos dizem isso em suas cartas. Como diante dessa geração devemos brilhar como luzes diante de uma geração pervertida e depravada. Essa geração que conheceu, que ouviu o Evangelho, diante da qual os milagres de Jesus, de Deus, foram realizados, mas não se dobraram, continuaram endurecidas, duras de coração, como ele diz no Evangelho do domingo, que não revela seus mistérios, não revela o sentido do seu Evangelho a todo mundo, porque o mundo se endureceu seus corações, fechou seus ouvidos para as coisas de Deus. Nesses tempos de pandemia, em que as grandes cidades sofrem a calamidade, São Paulo, Rio de Janeiro, lembramos que no último carnaval, Rio de Janeiro, São Paulo, o carnaval foi uma grande expressão de desrespeito a Deus, de desrespeito à religião, diante de uma população que tem fé, que é crente, que vai nas igrejas, que participa das igrejas, mas permitiram que a figura de Jesus fosse achincalhada durante o carnaval. E o que é que queremos agora? Queremos milagres? Queremos milagres? O céu está em silêncio, meus irmãos, nesse tempo. O céu continua em silêncio. Durante todo esse tempo de pandemia, o céu continua em silêncio. Porque o coração dos homens, o coração das pessoas, inclusive dos religiosos, de pessoas que deveriam representar verdadeiramente a religião, que deveriam dar testemunho do amor, da justiça de Deus diante do mundo. O céu está em silêncio. Até quando? Até quando o momento que Deus quiser, Deus decidiu em seu coração. E nós vamos aguardar, mas vamos rezar, meus irmãos. Vamos rezar, rezemos para que Ele nos dê a graça da verdadeira conversão, para que nós não sejamos julgados como pior do que Gomorra, pior do que Sodoma e Gomorra. O julgamento virá, seremos julgados, já estamos sendo julgados, o mundo já está sendo julgado, mas o julgamento se tornará ainda mais afunilado, ainda mais rígido, diante do endurecimento dos nossos corações. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe nosso Brasil e o mundo, para que tenhamos a graça de uma verdadeira conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.